Oi, bonitas, tudo bem? Gente, por aqui tá um friozinho gostoso, gostoso que sou. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Essa semana eu tive o privilégio de ir até um spa, mas eu confesso pra vocês que eu saí de lá pensando mais em negócios do que propriamente na massagem que eu tive lá, porque eu percebi e experienciei o fato de que nós geralmente adquirimos serviços e produtos muito mais pela experiência, pela vivência, do que necessariamente pelo produto em si, pelo material em si ou pelo serviço em si, sabe? E foi muito interessante, olha só. Na verdade, eu sou casada, sou mãe de uma criança de 4 anos, e às vezes não corre da rotina, a gente não tem muito tempo pra ficar junto como casal. E eu vinha falando com meu marido assim, eu quero ter um tempo de casal, a gente precisa fazer alguma coisa juntos e tal. E daí ele se prontificou e organizou realmente esse movimento aí pra que a gente fizesse alguma coisa juntos. E nesse passeio, ele organizou pra que a gente fosse num spa. Gente, e a experiência já começou quando a gente começou a se aproximar do local, porque o spa fica no bairro Nobre de Belo Horizonte, né, capital aqui de Minas Gerais, onde eu fico. Chegando no bairro, a gente já percebe a diferença do ambiente, né? A experiência já começa ali. A arborização, as ruas largas, as casas, os prédios, os mercados. Apesar de ser fim de semana e a maioria das lojas estarem fechadas, mas é uma ambientalização diferente. Quem conhece o Parque das Mangabeiras é no pé da Serra das Mangabeiras, então, assim, é lindo, o lugar é lindo. Então paramos ali na porta do spa, a fachada era linda, né? E aí você vai entrando, aí a primeira impressão que você tem um manobrista. O spa tem um manobrista, nós não precisamos utilizar manobrista, mas ele fica lá disponível, além dele acompanhar os carros, né? Ficar lá olhando os carros. A recepção é linda, o ambiente é lindo. Tem uma série de serviços. Você vê, assim, mulheres pra lá e pra cá fazendo unhas, cílios, cabelo, uma série de serviços. Vamos pra uma recepção, aguardar sermos chamados. Ao sermos chamados, duas massagistas, né, vieram nos buscar. Subimos uma escada, fomos pro segundo andar. A escada tem uma parede com fotografias em preto e branco de mulheres, ícones, coisa mais linda. Então, assim, você vai observando a energia do lugar, o clima, as cores, os produtos, a decoração, tudo compõe, né, a experiência da gente. Até a espera, enquanto nós esperávamos, chegou no celular do meu marido uma mensagem informando que o espaço já estava terminando de ser organizado, finalizando o atendimento, nós já seríamos chamados. Fomos convidados a então colocar roupões. A gente não esperava pelos roupões, a gente não esperava por nada, na verdade. A gente não sabia exatamente o que fazer. E aí, colocamos os roupões, fomos então para a primeira sessão de massagem, que seria um escalda-pés. Quando ela abriu a porta, a sala estava toda decorada com pétalas de flores, buquê de flores, com fondue de chocolate, frutas, mensagens decorativas com meu nome, declaração de amor. Enfim, foi a coisa mais linda, perfumada, música, foi a coisa mais linda. As profissionais eram extremamente inteligentes, agradáveis, simpáticas. Foi perfeito. E a massagem em si, excelente. Vamos então para o segundo momento, numa outra sala, que também estava impecavelmente cheirosa, impecavelmente organizada. Nós fomos então para a massagem oral, pedras quentes. E na conversa, na primeira massagem, na conversa com a massagista que me atendeu, eu contei pra ela que eu tenho lipedema, etc. Ela falou comigo assim, durante a sua massagem com as pedras quentes, eu vou fazer em você, então, drenagem. E aí, de fato, ela fez, gente, a drenagem em mim. E não é o que tá no pacote, tanto que no meu marido não foi drenagem, foi massagem relaxante, né? Mas com as pedras quentes, em mim, além das pedras quentes, no processo, ela foi fazendo a drenagem. Gente, o alívio imediato. E ela fez, e junto com a massagem no corpo, ela fez também a massagem na cabeça. Tava incluso no pacote, né? A massagem na cabeça. O que pra mim é muito, muito especial? Não é só a massagem, é tudo, sabe? É a delicadeza dela ter me escutado, dela ter observado a minha necessidade, ter tido a generosidade de dedicar o tempo que nós tínhamos ali juntas pra fazer exatamente o que eu precisava e não só o que tinha comprado. Ela adaptou a massagem para o que eu precisava para eu sair de lá ainda mais satisfeita, né? E aí no final serviram para nós café, água, né, biscoito, enfim, um coffee. Trocamos contatos e foi extremamente gostoso, agradável. A partir de lá nós fomos, eu e meu marido fomos a um restaurante onde nós costumamos ir para comemorar momentos nossos especiais, que também é um lugar onde eu tenho muita afetividade, mas não é só pelo momento afetivo, mas principalmente pela composição do espaço, pela genialidade do espaço e da gastronomia, pela excelência. E tudo isso é experiência. É experiência, assim, do ambiente, da composição das cores, do atendimento do garçom, da roupagem do garçom, da excelência do chopp, de estar gelado, de ser uma bebida que a gente faz questão que seja gelada aqui no Brasil, e ele vem gelado do início ao fim.
É a comida, gente, a comida, o sabor da comida. Eu tenho dificuldade em comer em restaurante porque eu não gosto dos sabores. Eu prefiro comer em casa. Esse é um restaurante que eu gosto do sabor da comida, que eu tenho prazer no sabor da comida. E quando a experiência ela é boa, o que marca realmente não é nem o resultado, necessariamente daquilo que você fez ou daquilo que você comprou, mas é a memória do que aconteceu. E aí você quer repetir o processo, você quer repetir a compra, você quer voltar na mesma profissional. Eu falei com meu marido, eu falei, se eu voltar a fazer massagem lá, eu quero aquela profissional, porque ela me escutou, porque ela me atendeu, ela atendeu a minha demanda, ela teve carinho comigo, ela já entende a minha história. Eu quero ela, e eu sei a qualidade do trabalho dela. Eu não vou querer outra. É normal, tá dentro da gente, é alma. Quando eu vou no restaurante, eu tenho dificuldade de escolher outra comida, porque eu conheço aquela comida. Não que eu não queira saborear outras comidas, mas é tão agradável a experiência, a memória da experiência é tão agradável, porque é tão excelente, que a gente quer manter aquela memória, aquela experiência, a gente quer acessar aquilo. Isso, gente, é dos primórdios da nossa memória infantil. E experiências, a gente quer sempre retomar aquelas sensações. E isso está intimamente ligado com os nossos negócios. Como está sendo a experiência que a gente provoca no nosso cliente? Às vezes a gente tem a prestação de serviço, a gente tem um excelente produto, mas a gente não parou para pensar em como o meu cliente se sente nesse percurso que ele tem até mim, no percurso que ele tem comigo e no percurso que ele tem pós mim. E se ele precisar de mim de novo por algum problema, por alguma questão, existe uma relação também, existe uma experiência também. Isso é construção. Então a pergunta que eu quero deixar não é como eu consigo mais clientes hoje? Porque dói, essa é uma dor. A gente quer ter mais clientes, quer vender mais. Mas a pergunta que eu quero te deixar, que realmente vai transformar o seu percurso para então vender mais, é: quais experiências o meu cliente tem quando encontra o meu negócio? Essa é a pergunta. E a partir dessa pergunta que você precisa refletir, achar uma resposta e construir uma resposta. Porque se atravessou você como me atravessou quando eu fui estudar sobre isso, é porque precisa corrigir. E se precisa corrigir, é porque dá tempo. Dá tempo de resolver. Pior é quando a gente não percebe. Bonita, se você quer aprender mais sobre posicionamento, marketing, feminilidade, empreendedorismo, mulheres, política, cliente, experiência do cliente, produto, mercado, enfim. Se você quer estudar e quer andar com companhia de mulheres que expandem a consciência, vem comigo que quarta-feira agora, dia 10/6/2026, eu vou passar todas as informações sobre as inscrições da minha primeira turma lá no meu Instagram. Então eu quero você comigo, caminhando junto comigo, para que a gente possa estudar juntos durante 3 meses, tendo encontros online ao vivo, dentre outras bonificações que eu vou trazer, para que a gente possa desenvolver os nossos negócios e o nosso posicionamento e a nossa capacidade de evolução juntas. Quero vocês comigo. Se tiver alguma dúvida, me chama, vai ser um prazer ter vocês comigo. Um grande beijo.